Hoje nós vamos ler aqui Lucas capítulo 8, versículo 40 em diante. Lucas capítulo 8, versículo 40 em diante. É a história da mulher que foi curada de um fluxo de sangue. Quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, líder da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus e implorou-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, com quase 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, mas ninguém podia curá-la. Aconteceu que ela chegou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. Imediatamente a hemorragia cessou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Porque todos negavam, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Jesus, porém, disse: alguém me tocou, pois sei que de mim saiu o poder. A mulher, ao ver que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou você. Vá em paz. Amém? Senhor, nós oramos pedindo a tua direção, a tua revelação nesta manhã. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Se assente no seu lugar, dando glória a Deus. Vamos entender aqui a situação daquela mulher. Porque é importante que a gente entenda à luz do contexto da época e da cultura e da tradição em que ela está inserida. Primeiro, fisicamente, a perda contínua de sangue causa muita fraqueza no enfermo. Certamente aquela mulher, fisicamente, ela não tinha uma boa condição. Ela era uma mulher fraca, fisicamente frágil. Mas a dor maior era talvez não a doença física, mas a doença social. Por que a doença social? O que é a doença social? Na tradição judaica, aquela doença colocava aquela mulher na categoria de cerimonialmente impura. Ela não podia não só frequentar lugares públicos, como ela não podia nem conviver com a própria família. Porque alguém que tivesse contato com ela, alguém que convivesse com ela, se tornaria também cerimonialmente impura. Pastor, mas ela estava lá no meio da multidão. Sim, ela quebrou um protocolo. Ela quebrou um protocolo para, de alguma forma, chegar até Jesus. Veja, ela sofria, padecia de uma doença física, mas ela também sofria e padecia de uma doença social, que a impedia de conviver com as pessoas, com os amigos, com a família. Agora vamos ver o que aquela mulher tem de características que nós possamos hoje aqui absorver e aplicar na nossa vida. Primeira coisa aqui que eu vejo: saber aproveitar as oportunidades.
ela ficou sabendo que Jesus passava, ou que Jesus passaria, e ela viu naquilo uma oportunidade. Chegou a minha vez, chegou a minha hora, chegou o meu momento. Sabe, uma das características de um vencedor, e você que está aqui para começar do jeito certo esse ano, saiba aproveitar as oportunidades. Sempre que eu falo desse assunto, eu me lembro de um professor da faculdade de administração que disse assim na sala: a oportunidade é um cavalo que passa a galope. Ou você monta na hora certa, ou o coice é certo. A mesma oportunidade que pode te promover, pode te rebaixar. Então saiba aproveitar as oportunidades. Ela estava preparada para a oportunidade. Segundo, aquela mulher viu Jesus, mas ela não viu Jesus como uma pessoa comum estava vendo Jesus. Ela viu Jesus com os olhos espirituais. Então a segunda lição característica que eu aprendo aqui de um vencedor: você precisa olhar e enxergar e perceber as coisas, não só com os olhos físicos, mas sobretudo com os olhos espirituais. Quem entende o que eu estou dizendo aqui, diga amém. Sabe aquela briga, aquela confusão na sua casa? Para de enxergar isso só com os olhos físicos e começa a enxergar com os olhos espirituais e põe o joelho no chão e repreende esse mal em nome de Jesus. Eu não estou dizendo para você espiritualizar tudo, porque tem gente que é assim. O copo, alguém esbarrou no copo, caiu, demônio. É um demônio que derrubou esse copo. Está amarrado, Satanás. Tem gente que espiritualiza tudo, mas você não pode também deixar de ver as coisas com os olhos espirituais. Então essa é a segunda característica desta mulher que alcançou o seu milagre. Outra coisa que tem a ver com oportunidade, ela agiu no tempo certo. Diga assim comigo: agir no tempo certo. Se você falhar no discernimento do tempo, você perde as oportunidades. Você tem que agir no tempo certo. Eclesiastes diz que há tempo para tudo. O problema é que as pessoas, muitas vezes, as pessoas não sabem discernir o tempo. Diz a palavra que é Ele quem muda o tempo e as estações. A nossa vida é feita de estações. Aqui na igreja nós estamos na estação do evangelismo. Mas a nossa vida é feita de estações. Não adianta você querer viver numa estação algo diferente do que é próprio dela. Saiba discernir o tempo. Respeite o tempo da semeadura. Não desperdice o tempo. Salmo 119, versículo 19 diz: viverei poucos anos aqui na terra. Isaías 55, 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Esse é o tempo de você buscar ao Senhor. Esse é o tempo de você se dedicar à obra de Deus. Quarta característica. Quarta, para a gente ir para a conclusão. Nós temos que saber que Jesus só reconhece uma coisa na nossa vida, na hora de operar um milagre: a nossa fé.
Jesus só reconhece uma coisa na nossa vida, na hora de operar um milagre: a nossa fé. Diz a Bíblia que ele parou, e ele disse: alguém me tocou. Pedro, atrevido, disse: Senhor, tem tanta gente aqui, todo mundo está te tocando aqui, todo mundo está esbarrando no Senhor aqui. Ele disse: não, alguém me tocou de um jeito diferente, porque de mim saiu o poder. Veja, ela não pediu nada, ela não conversou com Jesus, ela não esteve cara a cara com Jesus, mas pela sua fé, ao tocar na borda do manto, na orla da veste, o poder saiu de Jesus e operou na vida dela. Diz a Bíblia que ela foi curada instantaneamente. 12 anos sofrendo com aquela enfermidade, 12 anos sofrendo com aquela doença, mas pela fé, a vida dela mudou naquele dia. Diz a palavra: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O que mais indigna Jesus em alguns trechos do Evangelho? Ó geração incrédula! Até quando eu estarei no meio de vocês? Porque Deus não se sente à vontade no meio da incredulidade. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você quer receber algo de alguém, você precisa agradar essa pessoa. Você não vai receber nada bom de alguém que está irado com você. Você não vai receber nada bom de alguém que não está se agradando do seu comportamento. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa reconhecer que Ele é galardoador ou abençoador. Então aquela mulher se aproximou com fé. Alimente a sua fé. Alimente a sua fé vindo à igreja. Alimente a sua fé indo à célula. Alimente a sua fé ouvindo a palavra, lendo a palavra. Ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé tem que ser alimentada. E o que alimenta a nossa fé? A palavra de Deus. Eu estou aqui ministrando a palavra de Deus, e eu creio que esta palavra está alimentando a fé de muita gente aqui hoje, em nome de Jesus. Aí ela foi curada. Jesus fez questão de destacar aquela mulher da multidão. E ela agora estava diante dele. A Bíblia diz que ela percebeu que não ia passar despercebida. E ela está diante de Jesus. E ela confessa quem é Jesus. E Jesus diz a ela, para todo mundo escutar: a tua fé te curou. A tua fé te curou. Confesse como essa mulher que Jesus é o seu Salvador perante todos. Lucas 9, 26 diz: porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Romanos 10 diz: se confessares com a tua boca Jesus como Senhor, e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Se você está aqui nesta manhã, quem sabe, tem alguém aqui nesta manhã,
Ou quem sabe tem alguém agora em casa, ou viajando. Você vem à igreja, você frequenta os cultos, mas até hoje você não fez uma declaração, uma confissão pública. Até hoje você não disse: Jesus, Tu és o meu Senhor e Tu és o meu Salvador. Se tiver alguém aqui hoje, nessa condição, daqui a pouquinho a gente vai orar. E você vai confessar a Jesus hoje. Mas eu quero terminar declarando as 3 coisas que aquela mulher recebeu, e eu quero declarar sobre a sua vida. Primeira e mais óbvia de todas, a cura. Mas ela não foi curada só no físico, ela foi curada na sua condição social. Agora ela podia conviver com os amigos, agora ela podia voltar para casa. Ela não precisava ficar longe do arraial, agora ela podia ficar ali com seus familiares. A cura proporcionou a segunda bênção que ela recebeu. Agora aquela mulher tinha paz. Ela foi curada, ela recebeu paz, e por fim, como ela se encontrou com Jesus e confessou Jesus, ela recebeu salvação. Aquela mulher recebeu salvação. Eu quero declarar sobre a sua casa, sobre a sua vida: cura, 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 Senhor, cura, paz. Não a paz que o mundo oferece, a paz de Cristo, que excede todo o nosso entendimento. E eu quero declarar sobre a sua vida e sua casa salvação. Se tem alguém da sua família que ainda não confessou Jesus, não se entregou a Jesus, eu declaro: este dia está chegando, e toda a sua família será salva, em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar que nós vamos orar. Aleluia. Eu quero orar, eu profetizei, eu declarei, mas eu quero orar para que essas 3 bênçãos alcancem a sua vida e a sua casa. Se você tem algum familiar que não é convertido, esse é o momento em que você vai apresentar o nome dessa pessoa. E ao final da oração, eu vou conduzir aqui, e todos nós vamos fazer uma oração de confissão. Mesmo que você já tenha Jesus na sua vida há mais tempo, você vai também fazer essa oração de confissão, porque vai ser a oportunidade de alguns que nunca fizeram, fazerem isso hoje. Põe a mão sobre o seu coração agora. Pai, eu oro, primeiramente, profetizando e declarando as 3 bênçãos, os 3 milagres que aquela mulher recebeu. Cura. Eu te peço, cura o teu povo de toda e qualquer enfermidade. Enfermidade física, enfermidade emocional, enfermidade de fundo espiritual. Doença que está agora alojada, mas que está sendo repreendida nos órgãos, nos membros do corpo, na cabeça, no braço, nas mãos, nas pernas. Enfermidade que atinge os órgãos vitais, o coração, os rins, o fígado, o intestino, o estômago. Doença que está no sangue, na corrente sanguínea, sobre a pele, entre a pele e os ossos. Em nome de Jesus agora, nós damos uma ordem: doença de qualquer espécie, saia! Eu te repreendo agora, no poder do nome de Jesus. Eu também declaro, Senhor, a paz sobre esta vida, a paz sobre esta casa. Quem sabe
tem sido uma guerra estar em casa. Mas o Senhor vai transformar esse cenário de guerra em cenário de paz, de comunhão, de harmonia. E eu quero declarar a salvação sobre a nossa vida e a salvação sobre a nossa casa. Nós não aceitamos que ninguém da nossa casa vá para o inferno. Nós declaramos que toda a nossa família vai habitar o céu conosco por toda a eternidade. Salva cada um, Senhor. Salva o marido, salva a esposa, salva o filho, a filha, salva o pai, a mãe, salva o irmão, a irmã, em nome de Jesus. E agora a igreja diga assim comigo, diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu confesso que Tu és não apenas o meu Senhor, mas Tu és o meu Salvador, o Salvador da minha alma, aquele que se entregou pela minha vida. E hoje eu tenho convicção, eu tenho segurança de que pela graça, eu sou salvo. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Eu oro, eu confesso. Amém. Glória a Deus.